A paz do Senhor a todos. Gostaria de estar compartilhando uma mensagem, o qual o Espírito Santo colocou no meu coração. A palavra se encontra no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22. O título é Jesus anda sobre as águas. Versículo 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedindo as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. Amém? Somente até aqui. Esta é uma palavra bem conhecida. Eu gostaria já de começar a fazer um comparativo com a palavra que se encontra em Mateus 8, capítulo 8, onde também, eles se encontram no barco, eles se encontram no meio do mar, açoitados por uma forte tempestade, por fortes ventos, indo na direção de Gadara. Mas a diferença desta passagem para esta outra primeira passagem do capítulo 8 é que no capítulo 8 Jesus estava no barco. Jesus estava dormindo no barco. Então, quando eles se apavoraram e viram que não tinha mais jeito, eles foram ter com Jesus, foram acordar Jesus, e a palavra é bem conhecida: Jesus acalmou a tempestade. Só que desta vez aqui, como foi lido, eles estavam sozinhos no barco. Eles estavam sendo açoitados por fortes ventos contrários. Eu entendo desta palavra, quantas das vezes eu e você, muitas das vezes no barco da nossa vida, no barco dos nossos sentimentos, nós também olhamos para um lado, olhamos para o outro e não vemos saída. Não vemos a face do nosso Senhor Jesus, não encontramos, como parar aquele vento, como conseguir passar para o outro lado, como conseguir vencer um problema, uma angústia, algo que vem nos assolando, algo que vem contrário à nossa direção. Muitas das vezes nós se encontramos como esses discípulos. A palavra não diz, mas eu posso imaginar que, diferentemente da primeira vez que Jesus estava no barco, desta vez eu creio que talvez eles possam estar apavorados. E agora o que nós vamos fazer? O mestre não está conosco. Só que tem um segredo aí para mim e para a tua vida. Assim como os discípulos estavam sozinhos no barco, mandados por Jesus, assim somos nós que servimos a Ele. Assim somos nós. Muitas das vezes nós não estamos vendo o agir de Deus, muitas das vezes nós não estamos vendo saída. Mas assim como aconteceu neste barco, neste dia, a palavra vai nos dizer que o nosso Senhor Jesus estava no alto do monte orando, mas Ele estava olhando o barco. Muitas das vezes nós não estamos vendo Jesus, nós não estamos vendo saída para nossas situações, para os nossos problemas. Mas eu creio, pela palavra de Deus, que Jesus está olhando o teu barco. Ele está vendo a situação que você está passando, Ele está vendo a situação o qual você encontra. E assim como foi com os discípulos, Ele vai ser na minha e na tua vida. Ele vai de encontro ao teu barco. Muitas das vezes nós achamos que não tem jeito, que é impossível, mas o nosso Deus, o nosso Jesus Cristo, é o Deus do impossível. Assim como foi com os discípulos, eu creio que independente do problema que você esteja passando, independente da situação, Jesus vai até você, Ele vai na direção do teu barco e Ele vai andar por cima dos problemas, por cima das águas bravias. Ele vai vir andando na direção do teu barco em meio a essa tempestade. Agora, eu imagino, ainda pela palavra, que nesta passagem é a passagem bem conhecida, o qual um discípulo por nome de Pedro,
ele teve a fé e a ousadia. Porque quando os discípulos viram aquele semblante daquela pessoa andando sobre as águas, eu me coloco na situação deles. Em meio nevoeiro, em meio a uma forte tempestade, eles não conseguiam reconhecer ao longe a semelhança do seu mestre. Muitas das vezes nós também vamos ser assim. Muitas das vezes nós vamos ser surpreendidos pelo agir de Deus na nossa vida. Nós não vamos entender o que está acontecendo, mas na verdade é Deus mexendo, Deus modificando coisas, Deus abrindo porta, Deus fechando porta. Muitas das vezes é Deus, o nosso Senhor Jesus, tirando pessoas da nossa vida, pessoas que não vão ser bom para nós, pessoas que vão fazer nós desviarmos do caminho. Muitas das vezes é Deus mexendo na estrutura da família, colocando as coisas no lugar. E talvez, como os discípulos, nós vamos ficar apavorados com aquela situação, pois a palavra diz que quando eles viram aquele vulto, aquela silhueta, eles clamaram, eles falaram: é um fantasma, e eles gritaram aterrorizados. Então Jesus brada: calma, sou eu. Eu creio que a mesma coisa vai acontecer com você. Em meio a situações adversas, o nosso Senhor, o nosso Deus vai bradar: acalma que eu estou chegando, acalma porque sou eu que estou agindo. E se eu e você tiver a fé que nem de Pedro, se eu e você confiarmos no Senhor e fixarmos os nossos olhos no Senhor Jesus, não olharmos para a situação adversas, assim como Pedro, nós vamos poder caminhar sobre as águas. Você vai poder caminhar sobre o problema. Você vai poder caminhar olhando para Cristo. Não importa qual é a situação que você está passando, você vai conseguir caminhar sobre as águas. Só que também, assim como Pedro, muitas das vezes, algumas pessoas que estão andando sobre as águas, que estão andando bem com Jesus, que estão com os olhos fixos de Jesus, em algum momento da sua vida, na sua caminhada, você decidiu olhar para a aflição, você decidiu olhar para as coisas do mundo, pois Pedro fez isso. Quando Pedro olhou para a tempestade, quando Pedro olhou para o vento e tirou os olhos de Jesus, Pedro afundou nas águas. Mas o nosso Deus é um Deus misericordioso. Em meio àquela situação, em meio Pedro se afogando, em meio àquela tempestade, naquele mar bravio, a palavra vai nos dizer que Pedro clamou. Pedro pediu socorro ao mestre. E aqui eu vejo algo para mim e para a tua vida. Que quando nós estamos em situações onde nós não temos saídas, aqui está um segredo. Clame, peça ajuda do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois assim como Ele ajudou Pedro, Ele vai ajudar a mim e a você. A palavra vai nos dizer que Ele estendeu a sua mão e tirou Pedro de meio das águas. E eu creio, pela palavra, a palavra não diz, mas eu creio que eles voltaram andando sobre as águas. Pedro voltou andando sobre as águas, de mão dadas com nosso Senhor Jesus. E eu creio que é isso que vai acontecer na sua vida, em meio a situações adversas. Quando você clamar o nome do Senhor Jesus Cristo, Ele vai te socorrer, Ele vai estender a mão para você e Ele vai voltar para o teu barco, Ele vai voltar junto com você, e a partir daí as coisas vão ser diferentes, porque a palavra vai dizer que quando Jesus voltou para o barco, eles atravessaram para o outro lado, eles conseguiram atravessar. Então eu entendo por esta palavra que quando Jesus entra no barco, quando Jesus entra em cena, quando Jesus decide fazer o milagre na minha e na tua vida, não importa qual é a dificuldade, não importa qual é o problema que você está passando, seja financeiro, seja familiar, seja de saúde, quando Jesus está no barco, você vai conseguir superar, você vai conseguir romper, você vai conseguir atravessar para o outro lado, porque Jesus é contigo. Ele vai te ajudar a romper, não importa qual é o problema. Só basta clamar a Ele, só basta confiar nele e saber que mesmo quando você está numa situação onde você não vê o agir de Deus, onde você não vê a presença do Pai, Ele está olhando, Ele está do alto te olhando. Não esqueça, confia nele.
mesmo que você não ache que não tenha saída, Ele está de olhos fixos na sua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. Eu agradeço a você que ouviu até o final esta mensagem. E eu peço que o Senhor abençoe essa vida. Que esta palavra possa ter falado ao seu coração e te ajudado. Em nome de Jesus.